Fala pessoal, tudo bem com vocês? Esse é o Curto e Crítico. Voltei, tá? Passei um tempinho aí fora, mas agora eu vou dar continuidade aí. E voltei porque já voltei indignado com a notícia que saiu aí, falando que o nosso incompetente presidente Luiz Inácio Lula da Silva está pensando em dar um Bolsa Bandido para os familiares mortos, para os familiares dos mortos lá na operação no Rio de Janeiro, que aconteceu agora dia 28, salvo engano, né? De invocar isso, não dá nem para acreditar. A gente fica pensando que chegou no limite, né? Chegou no limite. Não tem mais o que eles esconderem, que eles defendem a bandidagem. É voto, claramente é voto para eles. Os bandidos votam nele, votam no PT, no partido do PT. E aí fica a sociedade de bem tendo que pagar a conta para bandidagem, né? Já chega a conta que a gente paga das penitenciárias aí, que esses bandidos têm direito à alimentação 3 vezes ao dia, não repete a alimentação. Na verdade, os bandidos se alimentam melhor do que várias pessoas de bem que estão na rua aí trabalhando, lutando, ou desempregado, tá? Porque lá a comida passa por nutricionista, não repete, não pode repetir. Hoje, se eles comeram tal coisa, amanhã tem que ser outra coisa. Tem o Bolsa já que ajuda para a família dos presos. Quer dizer, virou ser bandido nesse país agora é sinônimo de honestidade, porque o mundo está inverso, o país aqui está inverso, né? O poste está mijando no cachorro, tá? E aí chega uma hora que a gente tem que começar a ter essa consciência que as coisas estão erradas e tentar abrir os olhos de outras pessoas, inclusive de quem é eleitor do PT, porque não é possível que todos os eleitores do PT defendem isso. Não é possível. Será que se um dia esses eleitores do PT aí forem afetados aí por esses outros eleitores do partido, esses bandidos aí, será que se um eleitor desse aí que vota no PT um dia for assaltado, tiver um ente familiar assassinado ou passar por alguma situação de risco por conta desses meliantes, será que eles vão continuar pensando dessa mesma forma, que o PT está agindo de forma correta? Porque não é possível uma coisa dessa. Chegou no limite. Bolsa Família para a família dos bandidos mortos. E os policiais lá que estão defendendo a sociedade? Vamos fazer aqui uma campanha. Você, eleitor do PT, tá? Não a sociedade em geral, porque tem muita gente de bem e muita gente que não vai nunca concordar com isso. Você, eleitor do PT, adote e contribua para poder o seu partido pagar essa bolsa bandida e pagar para os familiares dos bandidos, que eles chamam de suspeita ainda. Os caras dentro da mata, cheio de fuzil, com roupa tática lá de guerra, mas são bandidos ou são suspeitos, porque o PT defende claramente essa merda da bandidagem e tem muito petista aí que não enxerga isso, ou enxerga, mas faz de conta que tá tudo normal, porque não afetou ele ainda. No dia que ele tiver uma arma na cabeça, ou uma situação aí que prejudique ele ou o familiar, talvez aí ele comece a pensar diferente, tá? Nessa loucura que o PT defende aí, de defender bandido, porque é voto, né? Eles não estão preocupados com a bandidagem, matando as pessoas pela rua, fazendo miséria, não. Eles estão preocupados que aquela bandidagem ali é voto para ele, então ele vai tentar passar a mão na cabeça, porque tudo se resume em poder, dinheiro e voto, tá? Então, nada mais preocupados além do que isso. Vamos ler aqui essa matéria aqui que saiu na Metrópolis, de Paulo Capelli. Governo Lula discute assistência a familiares de mortos no Rio de Janeiro. Ministra dos Direitos Humanos, Macaé Evaristo, é a favor de prestar apoio às famílias. Planalto vê medida com cautela. Veja com cautela mesmo, tá? Porque quem ajuda bandido, já dizia o ditado, né? Quem anda com porcos, farelo come, tá?
O governo Lula analisa se prestará auxílio às famílias de 117... Ô, Metrópolis, pelo amor de Deus, né? Olha o que a Metrópolis colocou aqui. As famílias dos 117 suspeitos. Suspeitos? Os caras com ficha criminais, com fuzil na mão, com roupa tática. Depois que a população tirou os corpos da mata e colocou enfileirado nas ruas, já tiraram as roupas. Suspeitos? E aí, precisa de quê para dizer que são bandidos? Precisa de quê? Ter matado um ente de uma família, de sua família, para você chamar de bandido? Vamos lá. 117 bandidos, não vou falar suspeitos, mortos na mega operação da polícia realizada pela administração de Cláudio Castro. Tá? A ministra dos Direitos Humanos, Macaé Evaristo, tem se manifestado pelo apoio de forma união aos familiares. Ao Palácio do Planalto, no entanto, vê com cautela o maior envolvimento do governo federal nessa questão. Há receio de que a iniciativa faça a opinião pública associar a administração Lula ao tráfico e o crime organizado. Não precisa associar, já está associado, tá? Já está associado há muito tempo, não precisa associar. Todo mundo já sabe disso. Diante do impasse, o mais provável hoje é que a União não forneça assistência às famílias. Há também a avaliação de que tal iniciativa teria de ser oferecida pelo governo estadual, responsável pela incursão nas favelas. Quer dizer, matar bandido agora tem que sustentar as famílias dos bandidos, tá? Visita ao Rio. Macaé Evaristo visitou na manhã desta última quinta-feira, 30/10, o Complexo da Penha, na zona norte da cidade, para ouvir moradores sobre acusações relacionadas a mega operações. Não é possível que ali tinha cidadão de bem, um cara dentro da mata, de madrugada, com fuzil, roupa tática. Era o que? Era aquele paintball, estavam brincando ali com aquelas armas de bolinha de simulação de guerra. A posição oficial do governo. A coluna publicou esta reportagem com base em informações de servidores do Ministério dos Direitos Humanos que atuam diretamente com a ministra Macaé Evaristo. O Ministério dos Direitos Humanos aí, eu não vejo, deveria ter reportagem todos os dias, porque todos os dias tem uma pessoa morta aí na mão de um meliante, de um bandido, em todo o Brasil, São Paulo, Rio, Salvador, a Bahia em geral. Deveria ter matérias, deveria ter os direitos humanos para essas famílias aí, que todos os dias são vítimas do crime aí desses bandidos, tá? Que a mídia corrupta, juntamente com esses políticos corruptos, defendem, que são, como eles dizem, são vítimas da sociedade, né? Ou como o próprio presidente falou, que os traficantes são vítimas dos usuários. Eu queria que uma mídia dessa corrupta me entrevistasse, se fosse ao vivo, porque depois eles cortam, né? Eles cortam, mas eu queria que me entrevistasse ao vivo. Mas antes deles entrevistarem, eles sondam ali para ver o que a pessoa vai falar, para poder eles não passarem vexame, tá? O Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, MDHC, esclarece que não procede a informação. A visita da ministra Macaé Evaristo ao Estado teve como principal objetivo a articulação para a retomada imediata dos serviços públicos de educação e saúde. Tá certo. Vamos ver aqui o que é que fala aqui, mas foi a mesma coisa, né? Bota só o vídeo aqui. Fechei tudo. Governo Lula discute assistência a familiares de... Só um minuto, pessoal. Governo Lula discute assistência a familiares de mortos no Rio de Janeiro. O governo Lula analisa se prestará auxílio às famílias dos 117 suspeitos mortos na mega operação policial. Suspeitos com ficha criminal, com fuzis, com roupa de guerra, dentro de uma mata. O cidadão aí que fez a reportagem aí da Metrópolis, o que seria então bandidos? O que seria bandidos?
realizada pela administração de Cláudio Castro, no Rio de Janeiro. A ministra dos Direitos Humanos, Macaé Evaristo, tem se manifestado pelo apoio formal da União aos familiares. O Palácio do Planalto, no entanto, vê com cautela um maior envolvimento do governo federal nessa questão. É que há o receio de que a iniciativa faça a opinião pública associar a administração Lula ao tráfico e ao crime organizado. Diante desse impasse, o mais provável hoje é que a União não forneça assistência às famílias. Há também a avaliação de que tal iniciativa teria de ser oferecida pelo governo estadual, responsável pela incursão nas favelas. Macaé Evaristo visitou na manhã da última quinta-feira, dia 30, o complexo da Penha, na zona norte da cidade, para ouvir os moradores sobre as ações relacionadas à mega operação. A titular da pasta classificou a operação como um fracasso. A ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, também participou da agenda. Todos os detalhes podem ser vistos na coluna do Paulo Capelli no Metrópolis.com. Um fracasso, né? Vamos fazer o seguinte aí, ó. Ministros do governo Lula, parlamentares de esquerda, que vocês consideram isso fracasso, adote um bandido, adote um suspeito, já que não é bandido, um suspeito, adote um suspeito desse, pegue um suspeito desse e dê educação, dê moradia, dê tudo. E aí, se ele voltar pro crime, aí, meu amigo, não tem o que fazer. É esperar a hora dele de ir pro saco, ir pra vala e ser enterrado, tá? Então, ministros aí do governo Lula, vocês de esquerda aí que ficam com essa narrativa de suspeitos, um cara com fuzil na mão, com roupa tática, de madrugada numa mata, vocês que ficam com essa narrativa aí, porque sabem que tem muito ignorante nesse país, que acreditam no que vocês falam, muito ignorante mesmo, até porque se não tivesse ignorante, não existia o PT. Se não tivesse pessoas ignorantes, não existia o PT e o PT não teria voto, tá? Mas como, infelizmente, o país é um país, entre aspas, pobre, com muita desigualdade, aí eles utilizam dessa narrativa porque sabem que a grande massa termina acreditando na narrativa deles, tá? Mas aí, fica aí, vocês petistas, vocês ministros do governo, vocês parlamentares de esquerda, vocês esquerdistas, adote um bandido, tá? Eu não tenho que pagar essa conta, não. Adote um bandido, faça a campanha vocês mesmos aí, arrecadem fundos e vocês pagam aí essa indenização aí para as vítimas dos suspeitos que estavam com fuzis na mão, roupas táticas, né? Mas provavelmente estava com um livro lá, lendo ou estudando lá na mata. E aí foi confundido com bandido na certa. Tá certo? Valeu, pessoal. Antes de eu encerrar aqui, ó. Aí já vem uma outra matéria aqui falando já o inverso, que é o correto. Flávio Bolsonaro arrecada 1 milhão para a família dos policiais mortos. Que esses são os heróis, tá? Você que é petista aí, você petista, você da base governante, você ministro, quando um suspeito desse que vocês chamam de suspeito, com fuzil na mão, cheio de ficha criminal, abordar você na rua, assaltar ou fizer alguma merda com vocês, não chamem a polícia não. Não chamem a polícia não. Chamem os próprios bandidos para defenderem vocês. Porque vocês não defendem a polícia, a polícia é o errado, os bandidos é o certo. E porque na hora da emergência você chama a polícia para te ajudar? Não chame a polícia não. Não chame a polícia não. Tá? Então, Flávio Bolsonaro arrecada 1 milhão para as famílias dos policiais mortos. Uma campanha lançada pelo senador Flávio Bolsonaro para a arrecadação e doação para os 4 policiais mortos durante o confronto com os integrantes do Comando Vermelho, que eles chamam de suspeitos cidadãos de bens, né? Batizada de Heróis do Rio, apoio às famílias dos policiais tombados. A vaquinha começou no último domingo e em menos de 24 horas alcançou um valor de R$1 milhão, tá? E vai alcançar muito mais ainda, porque a grande parte da população de bem sabe que os corretos são os policiais, não são aqueles bandidos não, tá? São esses heróis aí que perderam a vida, defendendo inclusive você que vota na esquerda, você doente, esquerdista,
vocês que são da base governista, vocês que são do governo, a polícia defende vocês, porque na hora vocês não chamam o bandido. Já que o bandido é o certo e a polícia é errado, porque na hora do sufoco você chama a polícia e não chama os bandidos para defenderem vocês, tá? Tem uma outra matéria aqui que eu já vou falar nesse mesmo vídeo aqui, que parece mentira, tá? Mas é verdade. ONG da advogada de Marcinho VP. Marcinho VP é o cabeça do Comando Vermelho que está preso, né? Marcinho VP do Comando Vermelho fará reunião com Alexandre de Moraes. Uma ONG presidida pela advogada Flávia Frois, que defende o líder do Comando Vermelho, Marcinho VP, participará da reunião com o ministro Alexandre de Moraes, da Suprema Corte Federal, nesta quarta-feira, dia 5/11. A audiência discutirá a mega operação contra o Comando Vermelho, que deixou ao menos 121 mortos lá na capital carioca. Segundo Frois, o encontro foi pedido pela ONG dela, o Instituto Anjo da Liberdade. Anjo da Liberdade. Meu Deus do céu, esse mundo tá ao inverso, tá? Para esse planeta Terra aí que eu quero descer. E tem por objetivo apresentar um dossiê sobre possível prática de tortura durante operações. Ô, minha senhora, e as torturas praticadas pelo seu cliente Marcinho VP, que deve ter já derramado tanto sangue nesse país de famílias inocentes e ainda continua com a quadrilha dele, os comandados dele derramando sangue, matando pessoas de bem nesse país. Parece que o mundo virou de cabeça para baixo, tá? A audiência será realizada no âmbito da arguição de cumprimento de preceito fundamental das favelas, atualmente relatada por Moraes. A DPDF foi iniciada pelo PSB para monitorar as operações policiais no Rio de Janeiro. Na audiência, que terá a participação de outras organizações da sociedade civil, a ONG deverá apresentar um dossiê que mostre supostos indícios de tortura durante a operação policial. Ou seja, mais uma vez, a polícia, as pessoas de bem estão erradas. Os bandidos que são os certos, tá? Não tenho nem o que falar, não tenho nem o que falar. Você aí que tem um mínimo ainda de discernimento e vota no PT, acorde antes que seja tarde demais. Acorde antes que você acorde com um meliante desse dentro de sua casa e com uma arma apontada na sua cabeça, tá? Que aí vai ser tarde demais e você vai ver que às vezes você tá ali seguindo ou votando ainda, ou defendendo uma doutrina aí totalmente inversa, tá? Esse foi o nosso vídeo de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, compartilhe, comente, se inscreva no canal. E é isso, não tenho muito o que falar não. Infelizmente, nesse país nosso chamado Brasil, o errado virou o certo, mas não é a maioria ainda não, tá? E a gente tá aqui para defender o certo, que o certo é o certo. Valeu? Um abraço a todos, até mais e tchau, tchau.